Pelo fato de estarmos no mês de novembro, nada mais importante do que relembrarmos alguns dados relacionados à saúde masculina. Há mais ou menos 8 a 10 anos iniciou-se a campanha chamada Novembro Azul. Esta campanha ela iniciou associadamente ao Instituto Lado a Lado pela Vida, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, com a necessidade, com a intenção de melhorarmos os cuidados com a saúde do homem. Antes desta data, sempre soube-se que o homem foi muito relapso com a sua saúde, com os cuidados. Então, com a intensificação desta campanha, notou-se uma melhora e uma procura muito maior dos homens, não somente pensando na saúde da próstata e do trato urinário, como também a saúde como um todo. Então, o que trata-se o Novembro Azul? O Novembro Azul é basicamente uma campanha de prevenção e procura de pacientes que tenham a probabilidade e a chance de ter câncer de próstata. Quais pacientes que são indicados a se fazer isso? Indica-se aos pacientes que têm um histórico familiar de câncer de próstata, aos pacientes que são da raça negra ou são tabagistas, que se inicie esse check-up a partir dos 45 anos de idade. Para os pacientes que não têm esse histórico familiar e estas peculiaridades, pode se iniciar aos 50 anos. Então, com relação à próstata, temos alguns dados que são interessantes a serem citados. O câncer de próstata é o câncer com maior incidência no sexo masculino. A taxa de doença diagnosticada é em torno de 8 casos por hora no Brasil, então uma incidência muito grande, e que é a principal causa de óbito entre os homens, após os tumores de pele. Então, outro dado importante com relação à próstata é que sabemos que a partir dos 40, 45 anos de idade, ela vai aumentar de tamanho, ela vai aumentar de volume. Esse aumento volumétrico da próstata não tem relação com o câncer, não é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, mas às vezes isso pode acometer associadamente o homem. Então, o que traz o homem muitas vezes são os sintomas decorrentes do aumento de tamanho da próstata e não necessariamente o câncer. Daí a importância dessas consultas periódicas, da procura ao seu urologista, para que nós cheguemos a alguma conclusão, algum tratamento, para evitar os casos mais severos, onde a doença já está disseminada. Então, aí é o grande problema, a grande pegadinha dessa doença. O câncer de próstata não vai trazer sintomas para o homem, e sim o aumento volumétrico da próstata. Daí a necessidade da procura do seu urologista.